Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Enriqueça, um canal dedicado a você que deseja conquistar a sua independência financeira. Olá, aqui é o Demag. Hoje nós vamos falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022 da AES Brasil. Código de negociação AES-B3. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da AES-B3. Para quem não conhece a AES Brasil, ela é uma companhia que investe há mais de 20 anos no Brasil e ela é considerada uma geradora de energia elétrica 100% renovável. Atualmente, ela tem em seu portfólio as fontes hidráulica, eólica e solar. Conta com a capacidade instalada de 3,7 gigawatts em operação e mais 1 gigawatt em construção, totalizando 4,7 GB de capacidade instalada, exclusivamente renovável. As suas plantas estão no estado de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. Essa é a composição acionária atual da AES Brasil. Temos o controlador com 46% das ações. Ele é um grupo norte-americano chamado de AES Corporation. O BNDES tem 8%, a Eletrobras 6% e o Free Float de 39%. No quarto trimestre de 2021, ela fez uma subscrição e arrecadou 1,1 bilhão de reais e emitiu 93 milhões de novas ações ordinárias. Então, como eu já disse, atualmente existe 3,7 GB de capacidade instalada operacional, sendo 72% de energia hídrica, 20% eólica e 8% de energia solar. Mas já estão sendo construídos mais parques eólicos que vão aumentar em 1 GB a capacidade instalada. Depois de prontos, vai ser dividido assim as fontes da AES Brasil: 57% hídrica, 37% eólica e 6% solar. E a empresa tem planos para aumentar essa geração, mais 1,3 GB em pipeline. No final de todo o processo de investimento, ela ficaria com 6 GB e aí 44% de hídrica, 44% de eólica e 11% de solar. Essa é a estratégia que a empresa adotou para diminuir o risco hídrico. Vimos que o ano passado, por falta de chuva, os reservatórios das hidrelétricas caíram bastante e o resultado da AES Brasil ficou muito prejudicado. Para evitar isso no futuro, a empresa está diversificando a sua fonte de geração de energia. Agora vamos falar de toda a energia que foi produzida pela AES Brasil em suas diferentes fontes. Nesse primeiro painel, nós temos a geração hídrica. Comparando o primeiro trimestre de 21 com 22, nós temos um aumento de 14% da energia gerada e a disponibilidade média das hidrelétricas ficou em 97%. Em relação à geração eólica, observamos um aumento pequeno de 1% na energia gerada, com uma disponibilidade de 91%. Mas a empresa informa que está fazendo o turnaround operacional dessas empresas que foram adquiridas recentemente, que é o Complexo Ventos, Mandacaru e Salinas. Ela já fez esse turnaround no Alto Sertão 2. E por fim, a energia solar, tivemos um aumento de 15% em relação ao primeiro trimestre, totalizando 154 gigawatt-hora, com uma disponibilidade de 98%. E agora vamos aos resultados da empresa. No primeiro trimestre de 2021, houve um não recorrente, que foi o ressarcimento do GSF. Então, a própria empresa já dividiu isso para a gente, excluindo esse não recorrente. E aqui, entendam como margem líquida a receita líquida menos compra de energia para revenda, taxas e encargos setoriais. Observamos um aumento de 4,8% nessa margem líquida, do primeiro trimestre de 21 para o primeiro trimestre de 22. Quem acrescentou essa margem líquida? Temos 2,5% de hídrica, solar com 8,4% e 9,8% de energia eólica.
Em relação aos custos e despesas operacionais, observamos um aumento de 13,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Isso ocorreu principalmente por causa da inflação. Em relação ao EBITDA ajustado, tivemos um aumento de 1,8%, de 307 milhões para 313 milhões agora em 2022. Em relação ao resultado financeiro, observamos um aumento das receitas financeiras, principalmente por um aumento na renda das aplicações financeiras. E nas despesas financeiras também tivemos um aumento, em virtude principalmente dos encargos da dívida, que subiram bastante. E na última linha da DRE, nós temos o lucro líquido, que aqui aumentou 3%, de 69 milhões no primeiro trimestre de 21 para 71 milhões no primeiro trimestre de 22. Em relação ao endividamento da companhia, essa é uma das minhas grandes preocupações em relação à AES Brasil. É uma empresa que sempre trabalhou alavancada, mas pelos meus controles, essa alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA sempre esteve em torno de 2, algumas vezes subiu um pouco, mas sempre abaixo de 3. E desde o segundo trimestre de 2021, devido a todos os investimentos que a empresa está fazendo, essa dívida líquida por EBITDA ela subiu e fechou o primeiro trimestre de 22 em 3,87 vezes. E com isso, a empresa precisou renegociar com seus credores, pois ela superou os covenants anteriores. Atualmente, com essa renegociação, ficou estabelecido que o limite máximo de dívida líquida sobre EBITDA ajustado foi de 4,5 vezes. E no que devemos ficar atentos? Como eu já disse, essa empresa sempre trabalhou alavancada, mas nunca alavancada nesses múltiplos com tanto investimento para fazer pela frente. Como já vimos, ela pretende aumentar a sua capacidade de geração em 1,3 GB, projetos que ainda não têm financiamento. E como ela vai conseguir dinheiro para esses investimentos? Eu penso em duas formas. Ou vai contrair mais dívidas ou fará uma nova subscrição. E aqui está o cronograma de amortização dessa dívida. O que verificamos é que na AES Brasil, em 2025, vence 2,1 bi de dívida. E aqui nós temos a dívida bruta por indexador. Na AES Brasil, observamos o CDI corrigindo a dívida em 57% do total dela e o IPCA em 34%. Já na sua subsidiária AES Brasil Operações, o CDI corrige 49% da dívida e o IPCA 40,9%. E com o aumento do CDI e do IPCA que nós verificamos nos últimos trimestres, a dívida bruta da companhia vai subir. Subindo a dívida, nós temos uma piora do resultado financeiro, pois temos um aumento das despesas financeiras, e isso pode interferir no lucro líquido da companhia nos próximos trimestres. E por último, os planos de investimento da companhia previstos. Em 2022, o que chama a atenção é um gasto de 2,6 bilhões de reais na expansão, principalmente do complexo eólico Cajuína. Um total de investimentos previsto para 2022 de 2,7 bi e até 2026 previsto um investimento de 3,7 bi. E esse foi o resultado do primeiro trimestre de 2022 da AES Brasil. E esse foi mais um vídeo do canal Enriqueça. Até o próximo!